Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Medeiros do podcast Sétima Arte, um podcast dedicado ao mundo do cinema, mas também ao terror. Primeiramente eu quero agradecer o convite das meninas do Horrorizadas para poder participar desse episódio e para poder falar sobre terror, que é algo que eu gosto muito e eu abordo bastante no meu podcast também. O tema escolhido para falar aqui foi o canibalismo, que é um tema bem interessante porque assim, tem bastante filme que trata dessa temática. Alguns filmes, como por exemplo o Holocausto Canibal, trataram desse tema e inclusive ganhou um status de culto com o passar dos anos. Mas eu quis escolher uma produção mais recente que eu acho excepcional, que é o filme Raw, ou Grave, de 2016, escrito e dirigido pela Júlia Ducournau. Esse filme, ele conta a história de uma menina que vai estudar numa faculdade de veterinária. É a mesma faculdade onde a irmã dela já estuda e onde os pais dela também estudaram. Então é meio que uma tradição familiar. Essa menina, ela é vegetariana, inclusive tem uma cena no começo em que ela só mastiga um pedaço de carne por engano e a família dela já fica meio que desesperada por causa disso, e a gente vai entender melhor o motivo depois. Mas ela vai para essa faculdade, vai morar sozinha, no caso ela divide o quarto com um colega, e lá ela passa pelo trote. E no trote, ela é obrigada a comer um pedaço de fígado cru, se eu não me engano, fígado de coelho, talvez. E aí é a primeira vez que ela come carne. Isso, em um primeiro momento, causa uma reação alérgica nela. Então ela tem umas coceiras, a pele dela começa a soltar. Mas depois disso, isso meio que acorda algo nela. Ela passa a ter uma ânsia descontrolável por carne crua e, eventualmente, por carne humana. Então ela meio que descobre esse canibalismo latente nela. E o que o filme faz é trabalhar essa questão da descoberta do canibalismo e associar ela com a descoberta da sexualidade, porque ela era virgem quando ela entrou na faculdade, e também a mudança pelas quais a pessoa passa ao adentrar a vida adulta. Porque ela finalmente saiu de casa, ela finalmente está morando razoavelmente sozinha, né? Ela divide apartamento. Então ela está entrando num mundo novo, num mundo de novas experiências, nas quais, como o filme trabalha, o canibalismo é uma delas. Só que o que eu acho mais legal desse filme, que mais chamou a atenção pra mim, é a maneira como ele busca aproximar o corpo humano do corpo animal. Essa eu acho que é uma abordagem que eu não lembro de algum outro filme que tenha feito isso. Pelo menos não algum outro filme com esse tema do canibalismo. E isso vem muito da abordagem da diretora, porque ela fala que o canibalismo, apesar de ele existir até hoje, ele é um tabu, ele não é sequer mencionado. Então ela traz isso pro primeiro plano para poder discutir esse tema. E ela faz isso discutindo também o consumo exacerbado de carne animal, porque na visão dela não existe diferença entre o humano e o animal, e ela faz essa aproximação entre os dois, entre o corpo humano e o corpo animal, ao longo de todo o filme, de diferentes maneiras. Por exemplo, em certo momento, a protagonista ela entra na sala de aula e ela dá de cara com uma vaca, se eu não me engano, uma vaca ou um cavalo. Tem algum animal dentro da sala de aula, ou seja, o animal passa a habitar o ambiente antes somente habitado por humanos. Em outros momentos, elas têm aula no curral, ou seja, o humano passa a habitar o ambiente antes apenas habitado pelo animal. Tem também algumas discussões que eles têm ao longo do filme sobre, por exemplo, existe diferença entre o estupro de uma mulher e o estupro de um animal? Então, são temas que ela vai trazendo o tempo todo, ao ponto de que, quando a protagonista perde o controle, essa ânsia por carne toma conta dela, ela própria passa a se comportar como um animal. Tem uma cena bastante pesada assim no filme, em que ela tá completamente descontrolada e ela tá de quatro tentando morder a mão de um cadáver para poder se alimentar. Então ela parece um animal esfomeado. Só que não é o único momento em que isso acontece, porque ao longo do filme todo a gente vê essa proximidade acontecendo, porque, por exemplo, no trote ela é obrigada a andar de quatro também, ou seja, ela é obrigada a se comportar como um animal também. Só que mais do que isso, o filme ele também trabalha principalmente com a relação entre as duas irmãs, porque é uma relação que é bastante problemática, porque a irmã dela, conforme ela vai descobrir depois, também é canibal. Na verdade, as mulheres da família dela todas são, só que a irmã dela ela
ela já tem o seu método de poder lidar com isso, ou seja, ela já se aceita pelo que ela é, enquanto a protagonista ela tenta reprimir esses desejos dela, o que acaba só prejudicando mais ela, enquanto que a irmã dela é mais livre em relação a isso. Ela se alimenta constantemente, ela consegue levar uma vida, entre muitas aspas, normal. Então o que o filme faz é trazer esse relacionamento das irmãs, que é um relacionamento complicado, só que aos poucos elas vão encontrando uma harmonia, e elas encontram essa harmonia principalmente numa cena em que elas começam a se brigar, e aí ao final dessa briga as duas estão se comportando como animal, elas estão tentando se morder, elas já não estão mais falando direito, então elas encontram essa harmonia. E o que o filme faz, tipo, pra ilustrar isso, que eu acho que é um momento brilhante da diretora, é que tem uma cena logo no final do filme, e eu tô estragando o filme inteiro, tá? Mas eu tô levando em consideração que talvez quem tá ouvindo isso aqui já tenha visto o filme, mas tem uma cena no final em que o rosto das duas se funde em uma única imagem, porque tem uma de um lado de um vidro, outra do outro, e o que você vê é a fusão dos dois, ou seja, tipo, o relacionamento das duas finalmente encontrou o equilíbrio que ele estava buscando durante o filme todo. E isso eu acho muito bonito, apesar de que, eu admito, esse não é um filme para todos os gostos, e aqui a piada foi proposital, tá? Porque ele é um filme pesado, ele é um filme que tem cenas bem pesadas, e tem cenas bem gráficas mesmo. Inclusive, quando ele foi exibido em algum festival, não lembro exatamente, mas acho que foi no Festival Toronto, ele ficou conhecido porque tinha gente saindo do cinema ou passando mal dentro do cinema. Inclusive, parece que tiveram que chamar a ambulância para poder socorrer as pessoas. Então o filme ele ganhou essa fama logo de início, e de certa maneira isso pode ter prejudicado um pouco a percepção das pessoas em relação ao que o filme estava de fato tentando falar, porque existe muito mais a ser discutido nesse filme do que apenas as imagens gráficas que ele apresenta. Então eu convido a quem não viu ainda o filme a descubra ele, mas vá com esse outro olhar, não somente com esse olhar de, olha, vamos ver um filme bastante violento, um filme sobre canibalismo. É isso também, mas não é só isso. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu convido vocês a ouvirem o meu podcast, o Sétima Arte. Lá eu também falo bastante sobre terror, porque é o meu gênero preferido. E mais uma vez, obrigado às meninas do Horrorizadas pelo convite, e até a próxima. Valeu! A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.